Você já ouviu falar em joanete? Aquele problema ortopédico que afeta o primeiro dedo do pé, o dedão, e faz com que ele sofra um desvio para o lado. Essa alteração pode causar dor, desconforto, pode afetar até a forma da pessoa andar e de fazer os movimentos no dia a dia. Nesse vídeo eu vou explicar o que é esse problema, por que ele acontece, quais são as causas e quais são os tratamentos disponíveis hoje em dia para promover alívio da dor, para melhorar a funcionalidade. E é claro que eu vou falar sobre o papel dos exercícios nesse contexto também. Então vem comigo! Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e aqui é o nosso espaço para a gente falar de exercícios terapêuticos. Dessa vez eu vou fazer uma associação do exercício terapêutico com uma condição clínica que a gente vê com uma certa frequência na área de ortopedia. Você que faz prescrição de exercícios terapêuticos provavelmente já deve ter ouvido alguma pessoa, algum aluno, algum paciente se queixando de dor no pé. E a gente tem várias causas de dor no pé e uma delas está justamente ligada à condição da joanete, cujo nome correto, o nome mais técnico é o hallux valgus. Mas por que será que essa pessoa começa a ter esse desvio do pé? Será que ele acontece do nada? Será que já é uma condição pré-determinada? Então se prepara que agora a gente vai mergulhar nesse assunto e vai entender por que tudo isso acontece. Bom, então vamos começar pelo começo falando sobre a definição do termo. O hallux valgus é um termo usado para descrever uma deformidade que afeta a primeira articulação metatarso-falângica. O que acontece ali é que a falange proximal é lateralmente desviada em relação ao primeiro metatarsal. E esse problema é muito conhecido popularmente como joanete. A gente vê a combinação de pronação associada ao desvio lateral do hallux, como está aqui na imagem. E aí, isso vai trazer uma série de repercussões que eu vou explicar com mais detalhes mais pra frente. O hallux tem um papel importantíssimo quando nós estamos andando. Então, no contexto do ciclo da marcha, existe um momento especial no qual a gente precisa fazer um bom contato, um contato eficiente do hallux no solo para que a gente seja capaz de fazer uma boa propulsão. E quando existe o hallux valgus, esse movimento é prejudicado. Traduzindo os termos que eu usei aqui, quando a gente está andando, a gente precisa que esse dedão esteja fazendo um bom contato no solo. É importante que ele esteja alinhado no nosso pé para que a gente possa andar corretamente ou para que a gente possa andar com mais eficiência. Por isso, o paciente pode até procurar um profissional da saúde, o médico, o ortopedista, o fisioterapeuta, mais preocupado com a questão estética do problema. Mas o fisioterapeuta e o médico estão preocupados primariamente nas questões anatômicas e funcionais que estão comprometidas nesse indivíduo. E é claro também da dor, que está frequente numa boa parte dessas pessoas que têm o hallux valgus. Mas aí você pode se questionar, bom, mas então qualquer desvio já é automaticamente classificado, diagnosticado como hallux valgus? Não. Na radiografia, a gente considera hallux valgus quando o ângulo entre o primeiro metatarso e a falange proximal é maior do que 15 graus na projeção antero-posterior. E aí existem graus, existem classificações de hallux valgus. Então o indivíduo que tem esse desvio, que varia entre 15 e 20 graus, ele tem o hallux valgus leve. Já aquele que tem angulações que vão de 21 a 40 graus, ele já está numa condição moderada, e aquele que tem mais de 40 graus já é classificado como hallux valgus grave. E aí eu vou falar mais pra frente sobre a questão da cirurgia, mas um dos critérios para levar esse paciente para a cirurgia envolve também a angulação que ele apresenta desse hallux valgus. Então aqui nessa imagem a gente consegue ver uma radiografia para vocês terem uma ideia, para ilustrar como é o pé de uma pessoa que tem hallux valgus. Por meio desse exame de imagem, dá para fazer uma classificação mais precisa. Aqui a gente já vê um caso mais avançado. Vocês podem perceber que não é só uma alteração isolada, Quando a gente tem o hallux valgus, a gente acaba tendo também comprometimento dos ossos sesamoides, dos outros dedos do pé, dos outros metatarsos.
e isso vai trazer uma série de comprometimentos biomecânicos, ortopédicos, funcionais. O problema do hálux valgo não afeta só mulheres, mas ele é visto principalmente em mulheres. Ele tem uma característica progressiva conforme o avanço da idade. Então, se a pessoa já tem hálux valgo quando ela é jovem, provavelmente ele vai piorando com o passar do tempo. E por isso é tão importante a gente pensar em formas de tratar. A prevalência varia muito, então pode afetar homens e mulheres, mas afeta menos homens do que mulheres. O curioso é que entre os idosos que têm mais de 65 anos, a prevalência então pode ser de até 70%, mas com metade dos casos sintomáticos. Ou seja, metade das pessoas que têm hálux valgo não sentem nada. Elas têm o desvio, mas o organismo dela se adaptou àquela condição, ou provavelmente porque é um quadro leve, então aquilo para ela nem chega a incomodar. Quando o hálux valgo afeta o indivíduo antes dele atingir a maturidade esquelética, ou seja, na infância e na adolescência, a gente classifica como hálux valgo juvenil. E essa condição pode afetar até 8% das crianças e adolescentes. Mas nessa população também apenas metade das pessoas aproximadamente chegam a sentir dor, desconforto, né? Elas chegam a ter algum sintoma em consequência desse problema ortopédico. O que faz uma pessoa desenvolver esse hálux valgo, essa joanete? Existem vários fatores associados. Trata-se de mais uma situação cujas causas são multifatoriais. Então, primeiramente, a genética, e aí a gente destaca a questão racial, porque os estudos, as pesquisas mostram que existe 2 vezes mais chances de brancos apresentarem hálux valgo em comparação com africanos. Pode afetar também com mais frequência pessoas que têm variações anatômicas, como por exemplo a pessoa que nasce com o primeiro metatarso mais longo. Então esse metatarso mais longo favorece o surgimento do hálux valgo. Outra variação anatômica que também pode estar associada é a pessoa ter uma superfície articular mais oval da articulação metatarso-falângica. Também uma outra situação que favorece é o indivíduo que nasce, que ele tem uma frouxidão ligamentar. Nós temos algumas síndromes, algumas doenças, como artrite reumatoide, a síndrome de Ehlers-Danlos, que causa uma frouxidão ligamentar sistêmica, assim como também a síndrome de Marfan. Então, as pessoas que são acometidas por essas doenças, elas vão ter vários comprometimentos musculoesqueléticos, dentre eles também podem ter o hálux valgo. Pessoas que têm encurtamento do músculo tríceps sural também têm predisposição, também é um fator de risco para hálux valgo. Contratura do tendão calcâneo, um desequilíbrio muscular entre os adutores e os abdutores do hálux. E também um hábito bastante comum em mulheres, que é o calçado de bico fino. Esse é um hábito que também pode levar esse indivíduo a ter a famosa joanete. Não só mulheres, né? Eu já vi calçados masculinos também que tem essa característica de ter a região do antepé mais estreita. Então, qualquer calçado que coloque o antepé numa condição mais estreita vai favorecer o hálux valgo. É até engraçado, né? Assim, falando um pouco sobre esse assunto de sapato, porque quem projetou esses sapatos e quem definiu, quem determinou que isso era símbolo de elegância, de status, né, de ser chique, elegante, não pensou muito na anatomia, não pensou muito no conforto. Então, se a gente olha um sapato de bico fino e se a gente olha o antepé de qualquer pessoa, a gente vai ver claramente que um não foi feito para o outro. Então a gente tem uma questão cultural também envolvida com o hálux valgo, porque como geralmente são as mulheres que usam salto alto, elas têm cerca de 15 vezes mais chances de ter o hálux valgo em comparação com os homens. Esse modelo de calçado que eu pus ali não foi à toa, porque justamente é o que traz mais problema. O salto alto, o que ele faz? Ele joga o peso do corpo todo ou quase todo para o antepé.
Aí você pega esse antepé e coloca numa condição espremida, estreita. Então, salto alto mais sapato de bico fino vai aumentar a severidade da deformidade, vai piorar o problema. Tem uma curiosidade aí muito interessante também sobre hálux valgo e calçados, que já foram observadas populações que não usam calçados e a incidência de hálux valgo nesse grupo é muito pequena. Isso então reforça a ideia de que existe realmente uma relação entre o uso de calçados e a prevalência de hálux valgo. Então, o que está acontecendo na anatomia desse indivíduo que está sofrendo com hálux valgo? A gente já vê claramente que existem várias alterações anatômicas. Até na radiografia foi possível observar com um pouco mais de clareza. Eu vou descrever aqui as principais para a gente entender todo esse processo. Então, primeiramente, a gente tem que entender que os tecidos moles estão sofrendo alterações. Pensa lá na cápsula, nas fáscias, nos ligamentos, nos músculos, todas as alterações que a articulação metatarso-falângica está sofrendo, assim como todos os tecidos que estão ali ao seu redor. O que vai acontecer primeiramente é uma subluxação lateral do músculo flexor longo do hálux. E como consequência, o que vai acontecer? Tanto o flexor longo do hálux como o músculo flexor curto do hálux vão acabar assumindo um papel de adutores. Eles têm uma mudança na sua função muscular em decorrência do hálux valgo. Com isso, o que vai acontecer? Tanto a falange proximal quanto a falange distal do primeiro dedo vão ser tracionadas, vão ser puxadas lateralmente. Lembra lá da anatomia, né? Não confunda lateralmente, por quê? Porque a gente tem a referência anatômica. Lateral é tudo aquilo que está fugindo da linha média. Então, esse desvio do hálux valgo é um desvio lateral. Logo, a falange proximal e a distal estão sendo puxadas lateralmente. Nos casos mais graves, a gente tem ainda outras complicações surgindo. O músculo abdutor do hálux, ele vai deslizar sobre a cabeça do metatarso e isso vai provocar a pronação do hálux. O hálux pronado vai ter ainda mais dificuldades de executar uma marcha com qualidade, com eficiência. E como eu falei, esse problema é progressivo, ele vai avançando com o passar do tempo. Então, imaginem que esse desvio vai aumentando, a articulação metatarso-falângica vai ficando cada vez mais incongruente, as peças não se encaixam, a articulação vai ficando cada vez mais desencaixada. Os ossos sesamoides acabam sofrendo uma subluxação, ou seja, eles também perdem a sua posição anatômica original. Ocorre a pronação do hálux, como eu falei, e a região medial da cabeça do primeiro metatarso faz o quê? Ela vai ficando mais proeminente, vai ficando mais saltada, mais saliente, como a gente pode ver aqui nessa imagem abaixo. E com isso vai ficando cada vez mais difícil essa pessoa encontrar sapatos confortáveis para ela usar, porque todo calçado que ela compra, ela vai ter o mesmo problema. Essa região medial da cabeça do primeiro metatarso vai ficar fazendo atrito, vai ficar ali roçando o calçado e dependendo do material, dependendo quanto de tempo que ela fica em pé, se ela andar muito, se ela correr, isso começa a gerar atrito, inicialmente problemas dermatológicos, né? A pele começa a ficar mais espessa, pode se formar calo, pode se formar bolha e depois isso vai avançando para problemas articulares. Foca agora aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês, porque a sustentação do peso corporal vai sendo deslocada. Em vez dela acontecer no primeiro metatarso, ela é deslocada para o segundo e depois pode ser deslocada até para o terceiro metatarso. E isso também vai trazer muito problema de atrito, essa pele vai se tornando mais espessa, aquela pele da região plantar, a sola dos pés desse paciente vai ficando muito espessa, especialmente nessa área correspondente da cabeça dos metatarsos. O que pode acontecer também no meio disso tudo é uma sobreposição, uma deformidade de dedo cruzado no segundo dedo. Então, é o hálux invadindo o espaço do segundo dedo e isso também é mais um fator que vai trazer
problemas para essa pessoa no momento em que ela for pensar num calçado, vai ficando cada vez mais desconfortável usar um calçado fechado. Então, olha só o que vai acontecer. Essa pessoa vai ter problemas como o dedo em martelo. Essa alteração que está na imagem, né, ele fica dobradinho ali, ele não consegue se manter estendido na condição de repouso. Também pode sofrer de ceratose plantar, que é uma condição que vai resultar num grande espessamento da pele. E como eu tinha falado, a deformidade em dedo cruzado, principalmente afetando o segundo dedo. Diante de todas essas alterações, é muito fácil imaginar que essa pessoa vai ter dor no pé. E essa dor acontece principalmente na região do antepé, bem na região mesmo do hálux, na articulação metatarso-falângica, na região do antepé como um todo. Eventualmente ela pode ter dor em outras regiões do pé também, por conta das consequências dessas alterações. E também fica muito fácil de imaginar, depois da gente ter assistido tudo isso, fica fácil de entender que isso vai afetar a qualidade de vida da pessoa. Não somente falando a respeito de dor, a respeito de forma de andar, né, de aspectos da marcha, mas também envolvendo uma questão estética importante. Tem muitos pacientes com esse problema que não vão mais usar chinelo porque não querem expor o seu pé, vão evitar de ir na praia, vão evitar de usar uma sandália. Às vezes um calçado que a pessoa gosta muito, ela tem que deixar de usar porque aquele calçado expõe a deformidade e isso pode ser desagradável para a pessoa. Pode acontecer também dessa pessoa apresentar um inchaço no antepé, em decorrência do processo inflamatório que afetou aquela região, e também uma incapacidade funcional que vai levar a uma instabilidade mecânica nessa região. E aí a gente vai ter vários problemas ligados à questão do equilíbrio, da coordenação, à marcha, também ligados à estabilidade postural, afinal de contas o pé é a nossa base de apoio, é a nossa sustentação. Isso pode, inclusive, aumentar o risco de queda desse indivíduo, principalmente nas deformidades mais graves, e pode fazer com que essa pessoa tenha muita dificuldade de usar calçados confortáveis. Chega no momento, pode chegar no momento no qual nenhum calçado serve, todos vão, em algum grau, trazer algum tipo de dor, compressão ou desconforto. Por isso que, apesar de não ser um problema preocupante, ninguém morre de hálux valgo, mas é algo que tem que ser tratado o mais rápido possível, porque é uma condição progressiva e se não for visto a tempo, pode ser que esse indivíduo tenha que fazer uma cirurgia no futuro. Então vamos falar como é essa cirurgia, quais são as vantagens e desvantagens e outras opções de tratamento além do procedimento cirúrgico. É um dos motivos mais frequentes de cirurgia do pé. Muita gente procura os cirurgiões ortopédicos por causa de problemas de muita dor, muito desconforto decorrentes do hálux valgo. Quando a criança ou adolescente é afetado pelo hálux valgo, a indicação costuma já ser cirúrgica, mas também deve-se fazer o tratamento conservador previamente, que eu já vou explicar mais para frente como ele é feito. Existem mais de 100 técnicas cirúrgicas hoje descritas na literatura com propostas de tratamento cirúrgico para o hálux valgo. A artroscopia, que pode ser feita aberta ou fechada, princípios de osteotomia corretiva, na qual vai ser feita um cortezinho ali, uma retirada desse osso, dessa saliência que se forma ali na região medial, a ressecção em artroplastia, e cabe ao cirurgião eleger a técnica mais adequada para cada tipo de paciente. E é claro que ele também vai tomar essa decisão com base na sua própria experiência. Mas a gente sabe que não é só ir lá fazer a cirurgia e pronto, tá tudo resolvido. É um tipo de cirurgia que pode levar à recorrência, ou seja, o problema pode voltar. A gente tem dados que mostram que cerca de 50% dos casos acaba sofrendo recorrência. Inclusive, tem pessoas que têm que fazer a cirurgia de hálux valgo por uma segunda vez. Eu tô falando isso aqui não é para colocar medo, mas é para mostrar que a cirurgia, o procedimento cirúrgico isoladamente não vai resolver esse problema. Ele vai ser combinado a outros tratamentos que eu vou comentar logo mais, e algumas orientações, alguns procedimentos têm que ser seguidos fielmente pelo paciente.
Então, por exemplo, vamos supor que ele tenha feito a cirurgia de hálux valgo, conseguiu retomar o alinhamento, ficou tudo bonitinho. Aí essa pessoa volta a usar sapatos com salto, bico fino, colocando o hálux nessa posição inadequada de novo. Pode ser que o problema volte a acontecer. Por isso é importante também a equipe profissional estudar as causas que levaram ao hálux valgo naquela pessoa em especial. Mesmo que a pessoa tenha que fazer cirurgia, já foi decidido, a data da cirurgia já está marcada, ainda assim ela tem que fazer o chamado tratamento conservador. Então o indivíduo é avaliado pelo ortopedista e ele vai falar, olha, o seu caso é cirúrgico ou o seu caso não é cirúrgico. Em ambas as situações, a pessoa vai ter que fazer o tratamento conservador. A vantagem desse tratamento é que a pessoa consegue voltar à sua vida normal muito mais rápido. São condutas que oferecem menos riscos e menos custos também. Agora, se essa pessoa está fazendo o tratamento conservador e não está dando certo, não tem sucesso, ou seja, ela continua com dor, ela continua com prejuízos na sua função, continua com dificuldade para andar, então provavelmente esse paciente vai ser encaminhado para cirurgia. Pessoal, tem muitas opções por aí de tratamento conservador para o hálux valgo. O que eu vou destacar aqui para vocês é com base na literatura científica. Os tratamentos, as condutas mais recomendadas com base na ciência são essas a seguir. As órteses e os tapings, eu vou falar sobre eles. Também a terapia manual e os exercícios terapêuticos. Cada um desses tratamentos tem o seu papel e muitas vezes eles vão ter que ser combinados para gerar um melhor resultado para esse paciente. Vamos começar falando sobre as órteses para tratamento do hálux valgo. Bom, nós temos uma infinidade, temos realmente muitas opções de órteses para essa situação, sejam do tipo estática, sejam do tipo dinâmica. A função dela aí é basicamente reduzir a pressão plantar. A órtese costuma ser usada junto com esse separador de dedos, que é esse material que eu coloquei aqui na imagem. Ele tem realmente essa função, como diz o nome, ele separa o primeiro do segundo dedo, para que não aconteça aquela sobreposição como eu falei para vocês. Então ele ajuda a corrigir o alinhamento dos dedos do pé. Com isso, ele também ajuda a diminuir a irritabilidade dos tecidos, ajuda a diminuir a dor, consegue otimizar a função biomecânica desse pé, especialmente na marcha, que eu falo sempre aqui da marcha porque é um dos movimentos que nós mais realizamos no nosso dia a dia. Portanto, é um recurso simples, de baixo custo e que apresenta grandes vantagens. Por isso ele é altamente recomendado. Eu sempre falo nos vídeos e é sempre bom ressaltar que aqui eu não faço prescrição de condutas para ninguém por meio desses vídeos. É de extrema importância que você, paciente, faça uma avaliação, vá ao médico, vá ao fisioterapeuta para avaliar o grau do seu problema, para avaliar os tipos de órteses que você eventualmente vai precisar e para entender o quanto esse problema impactou a sua funcionalidade. Falando aqui ainda sobre separador de dedos, ele é um material pré-fabricado, ele é feito de silicone e pelo fato dele ser pré-fabricado, ele não é sob medida, pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade em relação ao contato ali, o ajuste, que nem sempre vai ser perfeito. Por isso, nem todas as pessoas se adaptam muito bem a esse tipo de material. Ele tem que fazer um contato ali bem firme, não pode ficar frouxo, para conseguir exercer a sua função de separar os dedos. Outra opção são as órteses noturnas, que são também chamadas de night splints. Como o nome já diz, elas foram projetadas para serem usadas à noite, enquanto essa pessoa dorme. Ela vai corrigir também, ela vai alinhar o hálux desse paciente enquanto ele está deitado, ele está dormindo. E também podem ser usadas no pós-operatório, porque é muito importante que o hálux se mantenha alinhado e aí a órtese tem um papel importantíssimo de preservar esse alinhamento. No pós-operatório, se a órtese não for usada ou se ela for usada incorretamente, aumenta também o risco dessa pessoa sofrer uma recorrência. Eu trouxe aqui várias ilustrações para mostrar para vocês
quantas possibilidades nós temos hoje no mercado em relação a órteses para tratamento de hálux valgo. Cada uma com sua função, cada uma com a sua peculiaridade. E quando a gente fala de órteses dinâmicas ou splints dinâmicos, eles têm a função de manter o hálux tracionado o tempo todo e com isso eles vão ajudar essa pessoa a fazer as suas atividades do cotidiano. Ele vai aumentar a mobilidade da articulação e com isso vai tornar a marcha mais eficiente. Quando o profissional está prescrevendo uma órtese para essa finalidade, considerando que fisioterapeuta e médico podem prescrever órteses, a gente nunca pode esquecer de consultar o paciente a respeito do conforto, da adaptação que ele desenvolveu em relação a cada uma das órteses. Porque não adianta, né, gente? Se você vai lá e prescreve uma órtese porque teoricamente é a ideal, é a perfeita, ela foi projetada para um caso exatamente como o seu, mas o paciente não se adapta, ele não se sente confortável usando, né? Por algum motivo não caiu bem no pé dele, ele não vai usar. Uma órtese tem que ser fácil de colocar, tem que ser fácil de ser higienizada, não pode gerar nem compressão demais e nem deixar as estruturas muito frouxas, muito soltas. O material também não pode causar alergias, atritos no paciente. Todos esses pontos têm que ser levados em consideração. E hoje nós temos um mercado muito grande referente a órteses para os pés. Não só para tratamento do hálux valgo, mas para pé diabético, facete plantar, neuromas, né? Enfim, fraturas. Existem várias situações nas quais as órteses têm um papel muito importante em relação a promover alívio da dor, em relação a melhorar a funcionalidade desse tornozelo-pé. É importante que a gente conheça as características, vantagens, desvantagens, preços, né, marcas, modelos diferentes para indicar a melhor opção para os nossos pacientes. Falando ainda sobre os splints dinâmicos, né, as órteses dinâmicas, elas têm esse papel importante de tracionar continuamente a articulação e geralmente essas são as preferidas dos pacientes, são as que costumam trazer mais alívio e melhor funcionalidade. Mas quando a literatura compara órteses estáticas versus órteses dinâmicas, não são vistas muitas diferenças em relação à diminuição da deformidade. Em média, o que elas conseguem oferecer é uma diminuição da deformidade de em torno de 3 graus, que parece pouco, mas que é muito pensando no paciente. Em alguns casos, uma diminuição de 3 graus de uma deformidade já pode significar um grande alívio da dor, pode significar uma grande melhora da função também. E os estudos que fizeram comparações entre diversos tipos de órteses em relação à evolução da deformidade, o que eles viram também é que pode não haver diferença quando a gente fala de mulheres que têm hálux valgo de leve a moderado. O importante é usar a órtese. O modelo, o tipo A ou B ou C, né, de acordo com alguns estudos, não faz tanta diferença assim. Então, sempre que possível, a intervenção tem que ser conservadora. E dentro desse contexto do tratamento conservador, que inclui consideravelmente a presença das órteses, a gente vai lembrar também dos calçados. Existem calçados especiais que podem ser projetados para essas pessoas que têm hálux valgo. Eles são mais largos, né? Eles têm a região anterior mais larga e são feitos de materiais mais confortáveis na parte interna, a fim de propiciar uma marcha mais segura e mais confortável. Eu falei para vocês sobre o espaçador de dedos, né, o separador de dedos. Ele também pode ser usado em conjunto com um coxim de silicone, que é colocado sobre o joanete, sobre o hálux valgo. E isso pode ser interessante em alguns casos para evitar o atrito, evitar uma pressão direta ali sobre aquela proeminência da região medial da cabeça do primeiro metatarso. E sobre o taping, que é outra conduta bastante usada no tratamento conservador do hálux valgo. É um recurso bastante usado na fisioterapia e nesse contexto ele tem a função de promover melhora da dor e melhora da incapacidade, consequentemente melhorar a qualidade da marcha desse paciente. Teve um estudo muito interessante, ele foi publicado em 2016,
e ele observou os efeitos agudos do taping corretivo não elástico nos parâmetros de marcha e de equilíbrio em pessoas de meia idade que tinham deformidades do hálux valgo. Olha só que interessante. E eles observaram efeitos positivos para a correção do hálux valgo, com diminuição do desvio angular e também melhora do controle postural dessas pessoas. Então, nesse estudo, eles colocaram algumas situações em que a pessoa fazia mudanças de direção e de carga e houve uma melhora do controle postural nessas situações. Porém, o taping não foi eficiente no sentido de promover mais estabilidade para atividades funcionais, como a própria marcha. Então, foi uma limitação que eles encontraram. Se você está gostando dessa aula, gosta de estudar sobre exercícios terapêuticos, disfunções ortopédicas, reumatológicas, todo esse universo que vai muito além da cinesioterapia, seja membro do canal. Lá você tem acesso a materiais de estudo, enquetes exclusivas, prioridade nas respostas, você pode trazer suas dúvidas para mim, além de outros benefícios. Clique aqui em Seja Membro. E se a gente fizer a combinação de taping com exercício, será que dá legal? Pode dar bons resultados sim. Quando a gente faz exercício terapêutico associado ao uso do taping, a gente pode promover um alongamento mais eficiente dos tecidos moles, considerando que no hálux valgo a gente tem comprometimento desses tecidos. A gente também pode otimizar, favorecer o bom posicionamento do hálux, além de estimular um bom fortalecimento muscular do abdutor do hálux e promover por um período estendido um bom alinhamento dessas articulações, o que vai promover alívio da dor e o que vai também contribuir fortemente para melhorar a qualidade da marcha dessa pessoa. O taping no nosso corpo pode fazer uma espécie de correção manipulativa. Ele exerce uma função muito parecida, não é a mesma coisa, mas muito parecida com a de uma mobilização articular. Ele vai colocar essa articulação na posição mais adequada, mais ideal, para que ela possa funcionar de uma maneira mais eficiente. E tem a grande vantagem do custo. O taping é um recurso bastante barato e dá para a pessoa usar calçado junto com ele. Então, diferentemente das órteses que vão dificultar um pouco o uso de calçados, no caso do taping, dá para se usar de uma maneira muito mais tranquila. E olha só o que eu trouxe aqui para a gente entender melhor por que esses músculos precisam estar posicionados corretamente. Vamos puxar um pouquinho de teoria, um pouquinho de base. Então a gente está num momento muito propício para falar da curva comprimento-tensão do músculo esquelético. O que essa curva mostra para nós? Que o músculo não pode estar nem numa condição muito encurtada e nem muito alongada para se produzir uma contração ótima. Quando esse músculo é colocado numa posição extrema, seja para encurtamento ou seja para alongamento, ele não vai poder dar o seu melhor, digamos assim. Acontece que lá no hálux valgo do nosso paciente que sofreu todo aquele desvio da articulação, os músculos estão em condição desfavorável, ou muito alongados ou muito encurtados. Por isso, eles estão impossibilitados de produzir a sua contração máxima, a sua contração ótima, ideal. Quando a gente posiciona essa articulação de uma maneira alinhada, a origem e a inserção desses músculos estão numa condição adequada, a gente favorece a contração, a produção de tensão ótima dessa fibra muscular. Por isso que quando você alinha uma articulação, os músculos funcionam de uma maneira muito mais eficaz. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, tem uma playlist só falando de alongamento aqui no canal e uma das aulas é sobre encurtamento adaptativo e outros assuntos relacionados a essa questão também de flexibilidade da fibra muscular. Então fica o convite. Bom, e voltando aqui a falar sobre tratamento conservador, vamos entrar agora numa outra parte desse assunto que envolve a combinação de terapia manual com exercício terapêutico. A terapia manual é pensada para esses pacientes especialmente com o objetivo de promover um alinhamento da articulação, e o exercício ele vem com a função de desacelerar a progressão da deformidade. Lembre-se lá do que a gente falou no começo da aula,
é uma condição progressiva, mas o exercício pode desacelerar essa progressão. Quanto mais deformada essa articulação estiver, menor capacidade de contração muscular essa fibra tem. Foi justamente por isso que eu trouxe esse gráfico aqui para contextualizar essa história. Então essa combinação é muito interessante, tanto do taping com o exercício, como também da terapia manual associada ao exercício terapêutico. E nada impede que você coloque todas essas condutas de uma maneira combinada e bem dosada, considerando as queixas, as condições individuais do seu paciente. Tá, mas e aí, Glauci, quais exercícios terapêuticos são interessantes de serem priorizados no tratamento de uma pessoa com hallux valgus? O que as pesquisas nos mostram? É interessante aplicar o alongamento do tendão calcâneo, porque, mais uma vez puxando com informações lá do início, nós falamos que encurtamentos também podem estar associados à formação desse hallux valgus. Também um fortalecimento dos músculos flexores plantares do hallux. Isso pode ser feito com resistência manual, com elásticos, dá pra gente se adaptar de acordo com as nossas condições. E também o fortalecimento dos músculos abdutores do hallux, que se recomenda fazer sentado com os joelhos estendidos. Também tem um exercício muito clássico, muito conhecido, que é o da toalha. Você coloca uma toalha no chão e pede para o paciente fazer movimentos tentando pegar essa toalha. Então, destaque para esses dois exercícios aqui. O da toalha, que vai então enfatizar o fortalecimento dos flexores plantares, e aqui uma postura sugerida também para se fazer o fortalecimento dos músculos flexores plantares do hallux. É interessante observar que para muitas pessoas só o fato de assumir essa posição, sentado, com a pelve alinhada, joelhos estendidos e tornozelo neutro, já é um grande desafio. Se esse é o seu caso ou o caso do seu paciente, a gente já sabe que tem muita coisa para se trabalhar aí. Para começo de conversa, eu já coloco aí um alongamento de isquiotibiais, mas com certeza tem muito mais trabalho a se fazer. Observe se a pessoa consegue manter as curvaturas fisiológicas da coluna, as lordoses e as cifoses nessa posição sentada, e se ficar muito desconfortável, causar muita dor essa postura, aí obviamente que a gente vai precisar mudar, se adaptar, mas isso mostra que tem um grande trabalho musculoesquelético a se fazer com essa pessoa. E é importante ressaltar aqui também que a terapia manual, o taping, as órteses, os exercícios, eles não têm o poder de corrigir totalmente a deformidade, mas eles conseguem melhorar muito as condições, a qualidade de vida dessa pessoa. Então já foi visto que a combinação de terapia manual com exercícios terapêuticos e o separador de dedos consegue sim aliviar a dor desse paciente, consegue diminuir a incapacidade funcional. Também são vistas melhoras nas medidas radiográficas das pessoas que fazem essa combinação de tratamentos, e também nota-se um aumento da força muscular desses músculos que têm relação direta com a deformidade. Por isso vale muito a pena sim investir no tratamento conservador. Ele pode promover a reversão de alguns graus de deformidade e, o mais importante, ele pode promover uma grande melhora da dor e da função. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você é paciente e está assistindo esse vídeo, tome muito cuidado, não se aventure em nenhuma conduta por conta própria. Recomendo fortemente que você consulte um fisioterapeuta, consulte um médico. Essa aula não é uma recomendação de tratamento. Eu sei que na nossa realidade, mundo afora, é muito difícil às vezes você conseguir um agendamento, marcar uma consulta com um profissional, e é importante sim que você saiba mais sobre o seu problema de saúde, mas não pratique automedicação e nem aplique por conta própria nenhum tipo de conduta, porque isso pode trazer até mesmo uma piora do quadro. Fica aqui o meu convite para você se tornar membro do canal. Olha quantos benefícios vocês podem ter: slide das aulas, enquetes exclusivas, selo de fidelidade,
prioridade nas respostas. Por um preço simbólico, a gente consegue seguir aqui juntos nessa jornada de uma maneira mais próxima e você investindo no seu conhecimento, que é aquilo que nunca ninguém vai te tirar. Um grande abraço e até a próxima!